Ok, vamos mergulhar numa das histórias mais famosas que existem, a do Êxodo. Só que vamos olhar para ela de um jeito bem diferente, por uma lente histórica que talvez mude tudo. A análise que a gente vai ver aqui propõe uma nova cronologia, novos protagonistas, para tentar entender como uma única família virou uma nação inteira e, mais importante, como essa nação acabou escravizada. E a premissa central de toda esta análise é essa pergunta aqui. E se a chave para entender a história do Êxodo for, na verdade, uma invasão estrangeira? Pensa bem. E se a ascensão e a queda dos israelitas no Egito estiverem diretamente ligadas à ascensão e queda de uma outra dinastia, uma dinastia estrangeira que dominou o Egito por mais de 100 anos? É a partir daqui que a gente começa a desenrolar esse novelo. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, a gente vai ver a ascensão de uma dinastia estrangeira. Depois, a conexão disso com José e os Ixos e como uma nação inteira nasce a partir daí. E aí vem a virada, o medo do novo rei. Vamos falar dos faraós da opressão e, por fim, a teoria vai tentar identificar quem foi o grande faraó do Êxodo. É um quebra-cabeça e a gente vai montar peça por peça. Certo, vamos para o primeiro ponto. Uma dinastia estrangeira ascende. É sobre repensar as linhas do tempo antigas. Porque, olha, tudo, absolutamente tudo, começa aqui. A base de toda essa teoria depende de um ajuste fundamental em como a gente entende a cronologia egípcia. A ideia é que a visão tradicional talvez não conte a história toda. E aqui está a grande sacada. A visão tradicional fala em 31 dinastias. Mas e se a gente lesse isso não como dinastias, mas como gerações? É uma mudança sutil, mas que muda tudo. De repente, um período de paz que a gente achava que durou 700 anos, na verdade durou uns 400. E essa compressão do tempo abre uma janela perfeita para que a nossa história se encaixe. Uma história que, como a gente vai ver, começa com uma invasão. E quem eram esses invasores? Eram os Ixos. O nome vem de Reka Hassewet, basicamente um grupo de povos de Canaã que chegou e dominou o Baixo Egito, acabando com aqueles 400 anos de paz. E como eles conseguiram? Eles tinham uma tecnologia militar de ponta para a época, o carro de guerra. Foi um verdadeiro divisor de águas. Eles tomaram o poder e ficaram lá por mais de um século. Guardem bem esse nome, Ixos, porque ele é a peça-chave de tudo. Ok, Ixos no poder. Mas o que isso tem a ver com o Êxodo? Pois é, agora a gente vai conectar os pontos. A chegada dos Ixos prepara o terreno, cria o cenário perfeito para a ascensão meteórica de uma outra figura estrangeira, um certo José. E o argumento central é este aqui. A subida de José, de escravo a governador do Egito todo, algo que parece impossível, só faz sentido se o faraó no poder não fosse um egípcio tradicional, e sim um Ixo. Pensa só, um governante estrangeiro, semita, que olharia para outro semita talentoso, como José, sem o mesmo preconceito que um egípcio nativo teria. Faz todo sentido, não faz? E a gente pode ver os passos dessa ascensão. Ele chega como escravo com 17 anos. Aí ele interpreta o sonho do faraó Ixo, que esta análise sugere ter sido Quian ou Apop I. E, de repente, bum! Ele é nomeado governador de todo o Egito. Ganha até um nome novo, Zafenate Paneia. E olha que interessante, ele recebe um carro de guerra. Isso não é um detalhe qualquer, é um símbolo máximo de poder na administração Ixa. É como receber as chaves do reino. Certo, com José lá no topo, o palco está montado para o próximo capítulo. A gente vai ver agora como uma família se transforma numa nação, crescendo debaixo das asas, sob a proteção dos governantes Ixos. E é impressionante pensar que tudo começou com esse número aqui, 70. Apenas 70 pessoas. Foi a família de Jacó que chegou no Egito para fugir da fome. Era um grupo minúsculo. Mal sabiam eles que as condições que encontrariam ali iam permitir uma verdadeira explosão populacional. E como essa família virou uma nação? Vários fatores ajudam a explicar. Primeiro, claro, a proteção dos Ixos. Eles também receberam um trabalho que os egípcios, digamos, não gostavam muito: cuidados de rebanhos do faraó. Isso deu a eles um nicho econômico seguro. E um ponto fundamental: o casamento com mulheres ixas e egípcias se tornou comum. O próprio José casou com Asenate, que era filha de um sacerdote egípcio. E tem o caso de Mered, descendente de Judá, que se casou com uma filha do faraó chamada Bitcha. Ou seja, eles não só cresceram em número, mas também em influência. Mas essa era de paz e prosperidade não ia durar para sempre. Uma mudança gigantesca no poder do Egito estava para acontecer.
E essa mudança ia transformar os israelitas de convidados de honra a uma ameaça mortal. E aqui a gente vê o fim de uma era. A família de Jacó chega por volta de 1671 a.C. sob o domínio dos Ixos. Mas, um século depois, lá por 1550, um príncipe egípcio, Amoses I, começa a expulsar os Ixos. E em 1530 ele consolida o poder, fundando a poderosa 18ª dinastia. Para os israelitas, que tinham prosperado sobre os estrangeiros, isso foi um desastre. Os protetores deles tinham sido expulsos. E é aqui que a Bíblia entra com aquela frase famosa: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. De acordo com essa teoria, esse novo rei não é uma figura qualquer. Ele tem nome e sobrenome: Amoses I, o fundador da nova dinastia que olhava para os israelitas e não via o povo de José, mas sim aliados dos Ixos, os inimigos que ele tinha acabado de derrotar. E o medo desse novo faraó não era só porque os israelitas eram muitos. Era um medo geopolítico, sabe? A nova dinastia egípcia estava de olho em inimigos externos, como os hititas, que estavam crescendo. E eles pensaram, e se essa população enorme de israelitas, que vivem numa área estratégica, se aliar com nossos inimigos? Eles poderiam ser atacados por dentro. A solução que eles encontraram? Opressão, escravidão. Agora a gente entra numa parte fascinante da análise. Ela vai tentar identificar quem foram os faraós da opressão. É quase um trabalho de detetive, sabe? Mapear os eventos da Bíblia com faraós reais, específicos da 18ª dinastia, que teriam governado durante a escravidão. E aqui está a linha de sucessão, segundo a teoria. Primeiro, Amoses I, que começa tudo. Depois, o filho dele, Amenótepe I, que continua a política. Em seguida vem Tutmés I, pai da famosa Hatshepsut. E por fim, Tútemes II. Ele seria o faraó no poder quando Moisés, já com 40 anos, mata um egípcio e precisa fugir. Cada um deles é um degrau nessa escada de opressão. E agora chegamos ao grande momento, ao clímax desta investigação histórica. Depois de identificar os faraós da opressão, a teoria vai finalmente apontar um nome. Quem era o faraó do Êxodo? Quem foi o grande adversário de Moisés no confronto final? E a resposta, segundo a fonte, está toda aqui. O novo rei, Amoses I. O faraó da fuga de Moisés, Tutmés II. Enquanto Moisés estava no exílio, quem governava era a rainha Hatshepsut. E o faraó do Êxodo, aquele que enfrentou as pragas e viu o povo sair, ninguém menos que o grande Tutmés III. Todos da 18ª dinastia. E para apoiar essa identificação, a fonte cita o historiador Flávio Joséfo. Ele escreveu que Temoses, ou seja, Tutmés III, governou o Egito por mais 25 anos e 4 meses após a fuga dos escravos. Isso é interessante porque sugere que o faraó não morreu no Mar Vermelho, o que bate com os registros históricos de Tutmés III, que teve um reinado bem longo depois da data em que o êxodo teria acontecido. Então, só para a gente amarar tudo, os argumentos principais dessa teoria são estes. Primeiro, a gente tem que reler a história egípcia pensando em gerações, não dinastias. Isso realinha o tempo. Segundo, a aliança entre José e os Ixos como um povo estrangeiro ajudando o outro. Terceiro, a ascensão da 18ª dinastia, com Amoses I sendo o tal novo rei que não conhecia José. E por último, o mapeamento, nome a nome, dos faraós da 18ª dinastia com os eventos da história do Êxodo. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Ao desafiar uma cronologia que parecia certa, será que a gente não pode encontrar respostas para algumas das perguntas mais antigas da história? Independentemente de se concordar com cada ponto, esta análise mostra o poder de se olhar para o passado com outros olhos. Às vezes, uma pequena mudança na perspectiva pode abrir um universo de novas possibilidades e talvez, só talvez, nos colocar mais perto de desvendar grandes mistérios.